Porque eu tenho uma palavra de Deus que eu vou pregar hoje e vou pregar em outro culto. Porque eu tenho certeza que o Espírito nos conduz, querido, para onde Ele quer. Vocês sabem disso? E hoje é um dia que Ele está nos conduzindo. Hoje nós tivemos aqui muita gente falando: pastor, eu não vou para o culto, mas eu vou pegar ele quando ele vir nessa palavra aqui. Eu vou pegar ele porque essa palavra aqui eu considero uma boa palavra, para a glória de Deus, que entrou no meu coração e mudou a minha vida. E o tema dessa mensagem é: no lugar certo serei abençoado. Fala bem alto aí para o diabo ouvir. Diga: no lugar certo serei abençoado. E é isso que eu quero te falar. Há pessoas que não entendem isso e elas vivem como loucas, porque elas não entendem o lugar certo para ser abençoada, e elas não é abençoada, não é por conta da igreja, não é por conta do pastor que ela está debaixo da cobertura desse pastor, é porque ela não entende que no lugar certo ela será abençoada. E hoje eu vou iniciar falando para você que é uma loucura. E nós temos 1 milhão de pregadores aí e 1 milhão de gente falando um monte de coisa, mas acredite no que eu vou te falar. Honre os seus. Eu vou começar aqui dizendo a você: honre os seus. Mas deixa eu falar isso mais tarde, que vai ser melhor, tá bom? Mas a Bíblia fala lá em Gênesis, vamos começar primeiro com Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Aleluia. Está aqui já, mano? Aqui, ó. Nós vamos começar com esse versículo e depois nós vamos para Gênesis capítulo 26, tá? Quando nós vamos para Gênesis, mas deixa eu falar para você aqui esse versículo. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade, até que do alto seja revestido de poder do alto. Ele fala: ficai no lugar da promessa de meu Pai, até que de lá venha o revestimento do meu Pai. Esse versículo é um dos versículos que nós entendemos que nós devemos estar debaixo das asas do Senhor até que nós amadureça e que sejamos enviados. Vou dar um exemplo. Uma galinha tem seus pintinhos e os pintinhos ficam debaixo da onde? Das asas da sua mãe, até que ele chegue a uma maturidade, que tenha uma estrutura para que eles possam seguir a sua jornada. Então, a palavra que eu tenho para você hoje aqui é que nós devemos ficar. Tem outra versão que fala que Jesus falou para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, não é isso? Até que de lá venha o socorro, que venha a palavra final. Isso, muito bem. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Olha, eu quero te falar que existe um sentido nessa palavra de ordem, de direção para as nossas vidas, como houve na vida dos discípulos. Ele diz: ficai no lugar da promessa de meu Pai, até que do alto venha o revestimento. Ficar em um lugar até que do alto, até esperar, ficar numa fila esperando, ficar num lugar esperando um resultado, ficar em um lugar esperando um chamado. Isso às vezes se torna muito doloroso, mas é necessário que a gente fique. Aqui outra versão fala aqui: e eis que sobre vós envio promessa de meu Pai, ficai porém na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Não entendi. De poder. E aqui é que eu quero te falar que
em algum momento das nossas vidas, a ansiedade pode pegar, a ansiedade, a preocupação pode pegar as nossas vidas e nós ficarmos sem paciência para esperar o que Deus tem para as nossas vidas de verdade. Não é verdade? Às vezes, eu vou falar isso mais para frente, mas às vezes tem pessoas que não suportam o processo e acham que não é de Deus o que está acontecendo com ela, e ela não entende. Mas deixa eu te falar aqui de algo poderoso que aconteceu na vida de Isaac. Gênesis capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 6. Gênesis 26, do versículo 1. E está aqui a palavra: e sobreveio à terra uma fome, além da primeira, que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerá. E apareceu-lhe, olha aqui, quando ele pensa em fazer algo na sua vida, ele pensou em fazer algo e ir à terra lá dos filisteus. Olha que Deus fala para ele: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disse. Fica no lugar aonde eu te... Vocês estão entendendo o que eu estou querendo, onde eu estou querendo chegar? Vamos lá. E peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos que descerem de ti darei toda esta terra, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. O juramento foi esse: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras, por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Ele está falando, Deus está falando, seu pai obedeceu, seu pai Abraão obedeceu. Assim habitou Isaac em Gerar. Ele ouviu e ele ficou no lugar aonde Deus tinha falado para ele: se mantenha na mesma posição no qual eu te coloquei. Deus quer que nós possamos estar no lugar certo. Deus quer que você esteja no lugar certo. Quando eu estou no lugar certo, foi o que Deus falou para Isaac. Quando, se você manter no lugar certo, as promessas que eu fiz a seu pai virá sobre ti, as bênçãos virá sobre ti e te alcançarão. A questão aqui que eu quero te falar é que muitas pessoas têm saído do lugar da promessa de Deus e por isso ela não tem recebido as bênçãos do Senhor nas suas vidas. E eu estou te falando, no lugar certo serei abençoado. No lugar certo eu serei abençoado. Eu quero te falar uma coisa que para mim é fundamental, e eu acredito que para você também deve ser fundamental o que eu vou te falar. A unção de Deus é para o lugar certo. Você acredite que Deus tem para cada lugar uma unção. E se você estiver no lugar certo, a unção de Deus vai te alcançar. E como as pessoas estão precipitadas nessa vida, e no mundo de hoje estão precipitados e por isso perdem a unção. Quando eu estou no lugar certo, a unção está lá
para me alcançar. E é por isso que quando Isaac ele pensa em mudar a sua rota, porque a situação ficou crítica, ficou pesada, e ele de repente quer mudar, Deus para e ele diz: olha aqui, rapaz, observe o que eu prometi ao seu pai, então você permaneça no lugar aonde eu tenho a promessa de Deus para a sua vida. Não é o quadro que está nesse momento aparecendo, não é o quadro de escassez, de seca, que está aparecendo, que quer dizer que é o resultado final que eu tenho para a sua vida. E muitas pessoas, elas não têm estrutura para aguentar o aperto do momento. Elas não têm estrutura para aguentar o tranco do momento, e por isso elas se desmontam na sua vida, porque fica desorientada, porque o foco dela não é numa promessa que Deus tem para a vida dela. Deus já deu uma promessa para ela, e ela simplesmente sai da promessa, sai daquilo que tem, e olha para todos os lados da sua vida. Eu quero te falar nessa noite que existe uma unção para o lugar certo. Isaac, ele foi chamado a atenção, Deus chamou a atenção dele. Ele disse: você precisa entender isso. E nesse mundo de hoje, nós queremos as coisas instantâneas nas nossas vidas, porque o mundo está nos acostumando a isso, a ser rápido, uma mensagem rápida, um resultado rápido, né? Você fazer as coisas rápido de casa, no seu escritório, você resolve tudo em um dia só, você resolve todas as coisas, então está fácil. E isso tem prejudicado as nossas vidas, porque se o seu celular hoje der um problema, naquele momento, você fica irritado e quer jogar o celular fora e diz: essa porcaria não presta. Alguém já falou isso? Fala. Você amaldiçoou o que Deus te deu. Você amaldiçoou o que Deus te deu, tá? Então nunca mais fale isso, porque quem te deu foi Deus. E você disse, no dia que você pegou ele na caixa, você levantou e disse: obrigado, Deus. Mas quando ele falha, não te atende, você chama ele de tudo que não presta. Porque o mundo está nos levando a gente pensar na rapidez de tudo, das coisas, e isso está trazendo um prejuízo muito grande para a humanidade. E nós temos que entender que nós estamos debaixo de uma unção. Tudo é debaixo da unção de Deus para as nossas vidas. O que você semear, querido, o que você semear, ali você irá colher. Observe o que aconteceu com Isaac lá no versículo 12. E Deus instruiu ele na palavra, ensinou a ele que ele deveria estar no lugar certo. E Deus disse a Isaac, no versículo 12 ele diz: Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu centuplo, e o Senhor abençoou a sua vida. Não importa o lugar que você... As pessoas acham que o lugar que ela está é o lugar errado, e às vezes ela sai do lugar errado e vai semear no lugar certo e não prospera. Isaac esteve aqui no lugar certo. Não importa que sua igreja é pequena, se sua igreja não tem o que as outras igrejas têm, não importa. O seu lugar é o que Deus te colocou, é o lugar certo. E é nesse lugar que você vai prosperar. Entendeu? E Deus falou para Isaac aqui, ó, quando ele começou a semear no lugar que Deus plantou ele, que Deus disse para você: meu filho, fique no lugar onde eu te coloquei, aonde eu prometi aos seus pais. Não saia, não vá para o Egito, não vá para a terra dos filisteus, porque lá você não vai prosperar. E mesmo em tempo de seca, de crise, Isaac, ele semeou naquela terra, e no mesmo ano ele colheu. O que eu quero te dizer é que você precisa entender que o lugar que você está é o lugar certo. Eu não estou falando de igreja somente, eu estou te falando
que Deus te deu, é o que Deus te deu, é o que Deus te disse, não importa. Deus, Ele vai te abençoar. Continue semeando, porque Isaac semeou, e no mesmo ano, a Bíblia diz que ele colheu 100 vezes mais. Multiplicou a sua vida, a sua sorte mudou, a terra foi transformada pela semente de Isaac. Deus abençoou ele poderosamente, porque as pessoas não têm prosperado no que faz, no que Deus deu, porque elas são precipitadas, não esperam o tempo de Deus na sua vida, e elas querem atropelar o processo, e o processo não se atropela, tem que esperar, tem que respeitar, tem que submeter, tem que ouvir a voz, querido, não tem jeito, em todo lugar nessa vida, você vai encontrar alguém que possa trazer a direção para a sua vida, e você precisa estar no lugar certo, porque a direção do lugar certo não dói nas nossas vidas, não dói, e nós temos que entender que a direção certa é suave. Algum momento você vai aceitar muito melhor. E quando Isaac ouviu a Deus e submeteu a sua voz, ele cai aqui nessa palavra de Deus e a sua vida é transformada. A sua vida é transformada, Deus transforma a vida dele. Ele estava com medo no tempo de crise, de seca, não tinha nada, e ele ficou ali preocupado, ficou ansioso. Vou tomar a minha decisão precipitada, e ele ia se estragar. Se ele não ouvisse a voz de Deus, ele ia se estragar. Mas graças a Deus ele ouviu e ele prosperou aqui. E ele prosperou, e é isso que eu quero te falar. Estar no lugar certo é semear e você colher. É semear e você colher. Deus irá, querido, te honrar. Se você, a hora vai chegar, não vai ter jeito, Deus vai te honrar. A hora vai chegar. No versículo 13, a Bíblia está nos dizendo que Isaac ele foi honrado. Deus honrou a vida dele ali, Deus abençoou. E aqui diz: e engrandeceu-se o homem e foi enriquecido até que se tornou muito poderoso. Deus honrou a vida de Isaac. A honra vai chegar. Lembre, você não está sendo desonrado no lugar que você está. Você não está sendo desonrado. A questão é que Deus, Ele nos experimenta. Você acha que eu e Ana não já experimentamos quantas coisas? Eu estava fazendo uma conta e eu queria que eu estava fazendo uma conta. Eu quero até que aquela galera que está lá fora escute. Quero até que aquela galera escute. Eu estava fazendo uma conta que eu e Ana, nós temos 35 anos no Evangelho, é isso? Já, né? Agora no carnaval. A gente vai fazer 35 anos. 35 anos, só 25 anos servimos aos nossos pastores. Os nossos pastores servimos 25 anos. Lavamos carro, ficamos no banheiro, ficamos na porta. 25 anos. Hoje nós estamos aqui. Foi 25 anos que nós trabalhamos e nós esperamos o tempo certo. Algumas pessoas até falavam e ia dizer aqui Clóvis, mas nós mantemos, esperamos no Senhor. E Deus honrou as nossas vidas. Às vezes as pessoas chegam numa igreja e elas querem já estar aqui, ser poderosas, fazer o que não é para ela fazer ainda, se posicionar em coisas que não é para ela se posicionar. Ela entra num trabalho e ela já quer ser o chefe, ela já quer ser o supervisor da empresa, já quer mandar no chefe, já quer ser o gerente, já quer mudar tudo dentro da empresa. Não submete a ninguém, não submete a voz da autoridade, e por isso a sua vida é penalizada, porque ela não consegue submeter, porque um dia ela não foi submissa a um ser humano nessa vida, não foi submisso ao pai, não foi submisso à mãe, não foi submisso aos avós, não foi submisso na escola, a professora, nunca
oportunidade porque nunca aceitou e por isso paga-se um preço muito alto. Quer dizer, nós vivemos 25 anos, só temos 10 anos aqui, 25 anos servindo ao Senhor, de tudo, a passar cera no chão da igreja, eu já passei, chão no chão da igreja, limpar banheiro, ficar na portaria, lavar carro do meu pastor, lavar carro do pastor, dar oferta ao meu pastor, e vivi isso honrando, porque um dia eu sabia que eu seria um servo do Senhor, e às vezes você precisa estar no lugar certo, até que Deus te honre, até que Deus possa honrar a sua vida, você precisa estar no lugar certo, mesmo, querido, eu vou te falar algo aqui, mesmo que você se coloque e ore ao Senhor, busque a Deus de todo o coração, e tem pessoas que oram, que buscam o Senhor, põe a sua vida diante do Senhor, faz promessas para Deus, diz: Deus, eu vou ficar de qualquer maneira servindo ao Senhor, mesmo, já vi pessoas orando, mesmo que o Senhor me abençoando ou não, eu vou viver para sempre com o Senhor. Mentira, vai murmurar, vai achar ruim, mentira, porque na hora do aperto não tem estrutura para suportar. E eu aqui quero lembrar, lá em Jeremias, do povo de Israel, nós não vamos ler esse capítulo, mas eu só quero lembrar aqui para você, que eles, e você tem que entender isso, que mesmo que a sua vontade não seja igual a de Deus, preste atenção a isso, mesmo que a sua vontade não seja igual a de Deus, você precisa ficar no lugar certo, porque uma hora Deus vai fazer com que você entenda a vontade dEle. E o povo de Israel aqui, eles até falaram com o profeta Jeremias. Ele falou para o profeta Jeremias no tempo seu de crise, disse: profeta, ore ao Senhor, busque a Deus uma resposta para nós, para o povo de Israel, busque uma resposta para nós. Isso você vai ver em Jeremias 42, você vai ver esse discurso aqui, que o povo de Israel, ele fala: busque uma resposta, ele diz: busque uma resposta a Deus por nós. E mesmo que, olha o que eles falam assim: mesmo que essa resposta não seja do meu agrado, eu vou continuar servindo ao Senhor. Olha que desafio. É uma oração muito complicada, né? E eles falaram, mesmo que a promessa, o pedido não seja bom, nós vamos continuar obedecendo a Deus, obedecendo a sua palavra, mesmo que não esteja de acordo com a vontade nossa, nós vamos estar aqui com disponibilidade de continuar servindo a Deus e obedecendo a Deus. Eles falam dessa forma, e você vai ler todo o texto e você vai ver que eles falam desse jeito. Ele diz: eu vou continuar da mesma forma. E eu lembro, querido, que muitas pessoas falaram: meu pastor, eu terei aliança com o Senhor até Jesus voltar, eu ficarei com o Senhor na primeira oportunidade de combate, de guerra, de bater de frente. A pessoa rompe com a sua igreja e vai embora, não fica no lugar da bênção, rompe no primeiro desafio. Isso eu vou falar mais tarde, ou amanhã, ou qualquer outro dia. Mas eles rompem, e esse povo aqui, ele diz: mesmo que não seja aquilo que nós estamos pensando e que nós queremos que Deus fale, que fale como resposta, nós vamos ficar obedecendo ao Senhor. Eles falam dessa forma. Você leia na sua Bíblia que você vai ver: eu ficarei com o Senhor. E quando a palavra veio, querido, era completamente contrária ao desejo do coração deles. Imagina o que é isso. Você ora uma coisa e diz: Deus, mesmo que o Senhor não faça, eu vou ficar com o Senhor.
Mesmo que o Senhor não faça, eu vou continuar nessa igreja, eu vou continuar com o meu pastor, eu vou continuar nessa empresa, mesmo que não aconteça nesse momento. E não acontece. Diga aí, não aconteceu. Mas aqui nós temos um exemplo de pessoas. A Bíblia fala que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E se o seu coração não estiver no lugar certo, não adianta a promessa. Não adianta você fazer promessa, fazer juramento. Não adianta se não tiver uma ligação, uma aliança de verdade. Não vai ter promessa que suporte os desafios da vida. Não é verdade? Não tem, querido. Às vezes, nem uma aliança de um casamento não suporta na hora do não, da cara feia, dos problemas, não suporta. E querem romper no relacionamento. Mas deixa isso mais para frente. E eles, quando souberam da palavra que foi completamente contrária deles, sabe o que eles fizeram? Você vai ler aqui. Eles não obedeceram a Deus. Eles não obedeceram de maneira alguma, querido. Não é promessa, querido. Às vezes, quando a pessoa converte, ela faz promessa, estamos aí, mas na hora do desafio que vem, ela se desmonta na sua vida e elas caem completamente. O povo de Israel, no desafio que eles estavam, eles não suportaram o não de Deus. Deus não fez exatamente como eles queriam, e eles não obedeceram à voz de Deus. Muitas vezes oramos a Deus e Ele faz a sua vontade, não a nossa vontade, porque Deus sabe que a vontade dEle é melhor do que a nossa. A vontade dEle é melhor do que a nossa, e quando Deus faz o que é da vontade dEle, nós não aceitamos, nós não concordamos, nós não aceitamos. Deus, porque levou minha mãe, Deus, porque levou meu pai, porque levou fulano. Mas a vontade de Deus é a melhor, querido. A vontade de Deus é que você esteja nesse emprego ou não esteja. E você precisa aceitar o que Deus tem para você. A questão é que eu e você temos que entender de fato e verdade e deixar o Espírito Santo à disposição para que Ele opere nas nossas vidas. Às vezes nós oramos, querido, dizendo: Deus, eu quero te servir, eu quero servir ao Senhor, eu quero estar servindo ao Senhor. E quando Deus tira alguma coisa da gente e nos põe mais na casa dele, a gente não entende. Fica sem entender, e corremos o risco de murmurar. E esse povo aqui, Deus fez a vontade dele, não a vontade que eles queriam, e eles simplesmente desobedeceram a Deus. Deus havia dito que não. Se você ler o texto, o que nós temos que fazer é confiar na palavra de Deus, e Deus falou para ele que eles deveriam ficar ali. Fique ali. Está aqui? Olha aqui o que Deus diz para ele: mas se vós disserdes, não habitaremos nessa terra, não obedecendo a voz do Senhor. Deus disse: fica na terra, fica no lugar da promessa. E eles, mesmo recebendo um não, querido, fica no lugar da promessa, fica no lugar certo. Sabe que tem pessoas que quando o gerente chama ele, dá aquela lapiada, ele diz: vou sair dessa empresa, esses caras aqui não prestam e querem largar. E tem pessoas que saem da empresa porque chamam, não é verdade? Vai embora porque o chefe chamou a atenção, e elas perdem a bênção. Perde a bênção de Deus porque não suporta, não tem estrutura. O chefe passou, não falou comigo, tem nada, e elas ficam desestruturadas porque elas dependem de pessoas. Deixa eu te falar algo: você não depende de gente, você não depende de pessoas, você não depende de pessoas, você depende de Deus.
E você precisa continuar. E Deus falou para eles: fica nessa terra, habita nessa terra, fica nesse lugar, fica no lugar que eu tenho para você. Às vezes as pessoas deixam que coisas saiam da sua vida, saia da sua vida. Ficar no lugar certo significa que nós seremos abençoados. Ficar no lugar certo, eu entendo que é lugar de bênção. Você precisa ficar aonde Deus te colocou, seja no seu trabalho, seja com a sua família, seja com a sua igreja, querido, seja onde for, querido. Você precisa ficar no lugar que Deus te chamou para você ficar. E isso, ficar no lugar onde Deus nos mandou ficar, significa bênção para nossas vidas. Eu vi pessoas falando, eu posso dar um nome porque é um camarada da minha coligação, Robson Jesus, que falou comigo: pastor, é engraçado, pastor, não, eu vou ficar no lugar que Deus tem me abençoado esse ano todo. Falou para mim, com todas as letras. Ele: não, meu irmão, pode ir embora. E ele fala, ele pede a carta dele, mas é brincando: um dia eu vou dar para ver se ele vai mesmo. Irmão, ele diz: vou ficar no lugar aonde Deus me abençoou. Quando o Rosângela chegou aquilo, eu vou ficar no lugar onde Deus me chamou para estar, a minha família. E pronto, querido, vamos assumir, querido. E pronto, o lugar da bênção é um lugar de obediência, é um lugar de ficar na presença de Deus. E as pessoas, elas se desmontam pelo não, elas se acabam na sua vida, quer arrancar os cabelos, quer comer as unhas todas por conta de um não na sua vida. Elas não entendem que o não faz parte de Deus. Deus fala mais não do que sim. Ele fala mais não do que sim, querido. Deus não está falando sim toda hora, Ele fala mais não do que sim. E existe, para nós recebermos de Deus, nós temos que entrar aonde Deus quer. O Senhor iria abençoar. Quando Deus diz um não, Deus não está tirando a bênção dele das nossas vidas. Quando acontece um não nas nossas vidas, Deus não está tirando a bênção dele de nós. Às vezes nós entendemos errado. Entendemos errado, querido. E quando ele diz não, não é porque a bênção dele saiu das nossas vidas. Você precisa ficar aonde Deus te localizou, aonde Ele tem a promessa dele para a sua vida, aonde Ele quer transformar a sua vida. Observe, não saia do lugar que Deus te colocou até que você seja enviado, até que Deus te direcione para algo nessa vida. Nós precisamos ter percepção espiritual. Nós estamos vivendo hoje um movimento muito grande, querido, de pessoas têm se influenciado nessa vida por movimentos, por igrejas que tem aí, e elas não entendem que o lugar que foi de bênção para ela foi o lugar que ela esteve um dia, que foi de lá, daquele lugar que foram tirados os carrapichos dela, foram tirados as dores, as doenças, as feridas foram tratadas naquele lugar, e elas não valorizam o lugar que Deus deu para ela, que Deus colocou ela. Eu vou falar isso com todas as letras aqui, e com todos os números. Eu vou falar isso aqui sempre para vocês aqui. Pessoas não valorizam o que Deus colocou para ela nos seus princípios. Não significa que nós vamos estar no princípio o tempo todo, mas esperar o que Deus tem para nós faz parte de uma conexão com os céus, e isso é bênção para nossas vidas, e isso é um milagre para nossas vidas. As pessoas não entendem isso.
precisa entender que existe uma jornada. Quando Deus disse para Isaac: Isaac, pare, agora é hora de você me ouvir. Quando Deus disse ao povo de Israel: vocês precisam entender que é para ficar aqui, mesmo com o não, mesmo com o sim, mesmo com o confronto, vocês precisam ficar no lugar da bênção. Nem tudo, minha mãe falava, nem tudo que reluz é luz, nem tudo é ouro. Desculpa, nem tudo que reluz é ouro, brilha é ouro. Nem tudo, às vezes vocês estão olhando a aparência, mas vocês precisam olhar no coração. E Deus está dizendo a ele: mesmo vocês recebendo um não, e hoje a terra está complicada, eu estou contigo e irei abençoar vocês. Amém. Nós precisamos aprender e amadurecer, querido, a amadurecer as nossas vidas. Deus vai te abençoar no lugar da obediência. Ele vai te abençoar no lugar da obediência. Ele tem um lugar certo para você. A hora vai chegar, o momento vai chegar, e Deus vai abençoar a sua vida. Há muitas pessoas, com a experiência que eu tenho, há muitas pessoas que elas se precipitam porque não aconteceu algo na vida dela, querido. E o índice dessas questões que eu estou te falando é na igreja. As pessoas não foram tratadas e querem ser pastores e querem dar comando aonde eles não têm treinamento para isso, e querem ser o que eles não são, fora do tempo, e elas precisam aprender e ser tratadas. Há tempo para tudo, e Deus é que faz. As pessoas precisam aprender isso. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E ficar no lugar da bênção significa que nós vamos viver o tempo de Deus nas nossas vidas. Você não pode se precipitar na sua vida. Você não deve se precipitar na sua vida. Sabe que muitas pessoas não conquistam por conta da precipitação. Isso aqui estraga as pessoas. Temos dois exemplos aqui de um homem que obedeceu e de outros que não obedeceram. E nós precisamos entender que na obediência há uma prosperidade poderosa nas nossas vidas. E quando nós não caímos, querido, debaixo daquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós só perdemos. Quantas pessoas têm perdido porque têm saído da posição certa? Sabe, querido, muitas pessoas só estão esperando você sair. Muitas pessoas só estão esperando você sair de onde você está, para tomar o seu lugar. Você acha que não? Você que está na sua empresa lá, você acha que não tem alguém torcendo lá para você cair fora e ele entrar no seu lugar? Irmão, tem muito isso. Tem muito isso. Eu quero te falar isso. O diabo, ele só está esperando você sair da posição, e é por isso que tem pressão, querido. Quando você está no lugar certo, o diabo pressiona. Nós, aqui, na palavra da fé, tem pressão, porque o diabo sabe que nós estamos fazendo a coisa certa, e essa igreja é uma igreja certa, e Deus vai abençoar e levantar muitas vidas. Então a pressão é grande. Ele ataca os casamentos, ele ataca o trabalho, ele ataca todos os ministérios desse lugar. Põe pressão mesmo, para quê? Para você desistir, você parar. E é por isso que muitas pessoas hoje estão vivendo a pressão. A pressão dele tem sido grande, porque ele sabe que se pressionar você pode desistir. Como ele sabe que você não vai desistir, olha, ele sabe que você não vai desistir, ele tenta atrapalhar tudo. Tenta atrapalhar no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida financeira, sabe, nos seus negócios, na própria igreja. Ele sabe que eu não vou desistir. Ele sabe disso, que eu não vou desistir. Então
Ele vai colocar pessoas com comportamentos que não era para ter, para tentar me abalar. Mas como eu já amadureci nessa área, ele vai arrumar outra estratégia. Eu não vou me abalar. Eu vou continuar. Eu não vou, então a pressão dele é muito e não vai adiantar isso, querido. Nós vamos continuar e vamos ficar vigilante no lugar da bênção, orando, buscando a Deus e fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. O lugar certo da sua vida é o lugar da bênção de Deus para a sua vida. O lugar da bênção, querido, é o lugar que Deus vai te abençoar. Então a pressão vai ser grande. Ele vai tocar em pessoas que você ama. Ele vai tocar em pessoas que você ama, para tentar atingir você, para tentar abalar o seu ministério, o seu chamado. Ele vai fazer pressão, porque Ele quer te tirar do lugar da bênção. Ele quer te tirar do lugar certo. Ele quer te tirar daquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer, porque Ele sabe que é nesse lugar que você vai prosperar 100%. Você vai chegar lá 100%. Então Ele vai tentar atingir de todas as formas. E nós temos que estar atentos, fechando completamente todas as brechas, todas as portas de entrada, tudo que o inimigo tenta contra as nossas vidas, e fechar essa porta para manter o lugar da bênção em nossas vidas, em nome de Jesus. Ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. Ele vai tentar fazer de tudo para que ele possa destruir, querido, as vidas, as pessoas, a igreja em si, tirar coisas, tirar recursos da igreja, para que a igreja não ande, porque ele sabe que ele pode desestruturar a igreja do Senhor, mas nós não vamos parar, porque nós sabemos que no lugar da bênção nós vamos ficar e Deus vai abençoar. Isaac semeou e prosperou 100 vezes mais. O lugar da bênção, mesmo estando em seca, haverá prosperidade de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Mesmo que a terra esteja seca, mas Deus Ele vai nos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Não importa o lugar, o que importa é que Deus Ele vai fazer, e nós temos que estar bastante atentos para estar no lugar certo, o lugar onde a unção de Deus está. O lugar onde a unção de Deus está, a unção quebra os jugos. E se você sai debaixo da proteção do Senhor, você está desprotegido e a mercê de todo ataque do inimigo. E o inimigo vem para tentar atingir de fato a sua vida. Então você precisa estar debaixo da unção, da cobertura. E isso vai fazer com que sua vida seja melhor em Deus. Então, no lugar certo, você está com a unção de Deus. Quando você sai do lugar certo, você sai da unção que Deus te colocou. E aqui eu quero te falar, tem pessoas que saem debaixo da unção e ficam loucas, sem saber para onde vai, porque ela saiu debaixo da unção, do lugar certo, saiu debaixo da direção certa, e a sua vida vive, sabe, como um redemoinho, só desce, é uma loucura, e elas ficam dessa forma, porque elas saíram do lugar da unção, do lugar que Deus te colocou. Lembra que Jesus falou para os discípulos: fique em Jerusalém, até que de lá venha o poder de Deus sobre a vida de vocês. Fique em Jerusalém, se mantenha no lugar que eu dei a última palavra, espere em Deus. As pessoas saem do lugar de esperar em Deus, saem da posição. Eu já saí da posição várias vezes, não para pecar, não para prostituir, não para roubar, para mentir,
mas você sai do foco e termina deixando uma lacuna que ninguém consegue cobrir, porque só você tem que cobrir isso. Então, por isso que Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, fica lá, resistir, lá em Jerusalém, fica lá. Quando o apóstolo Paulo ensina a igreja, ele diz à igreja o seguinte, ele diz para a igreja que é para nós prestar bastante atenção, que o diabo, ele anda ao nosso redor, rugindo como leão, tentando um lugar para nos tragar. Ele diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência um cristão tem que ter. Tem que resistir no dia difícil, resistir, dizer não. Entre o pecado e Deus, eu escolho Deus. Entre a mentira e a iniquidade, eu escolho Deus. Antes disso, eu tenho Deus na minha vida. Antes de qualquer proposta do inferno, eu tenho Deus na minha vida. E as pessoas vão fazer proposta para você no mundo: vamos aqui, vamos tomar uma, vamos fumar, vamos assistir algo que fora da palavra, que é contra biblicamente as propostas de você, mas você vai dizer não, resistir, dizer não, eu sirvo ao Senhor, eu tenho Deus na minha vida e vou me manter de pé até o fim. Uma pessoa pode perder a grande bênção da sua vida quando ela antecipa coisas. Ela antecipa em um relacionamento, antecipa, em um negócio, antecipa em falar alguma coisa, e ela se precipita nessas coisas e se perde. Mas Deus diz: você precisa estar no lugar certo, porque no lugar certo é o lugar da unção de Deus, a unção que tem no lugar certo. No lugar certo tem uma unção do Senhor. Quando você resiste, algo que você vai preparar. Não, tá não. Senhor. Ok. Não, só para não me perder aqui, porque eu estou me empolgando. Então, jamais, querido, eu quero que você saia da posição que você está. Do lugar certo, você está aí, não saia da posição. Deus tem algo para a sua vida e você precisa se posicionar. Então, que hoje nós possamos entender o que eu estou trazendo para você nesta noite é uma instrução para a sua vida, para que você entenda, querido, que tem muita gente por aí querendo tirar você da posição certa, querendo te tragar, querendo te levar, querendo te induzir. E as pessoas só querem conhecer o seu coração para poder induzir a sua vida. Elas querem conhecer a sua necessidade para te colocar proposta. Ela quer somente conhecer as suas carências para poder alimentar as suas carências e te fazer proposta, querido. E você não pode sair do lugar da bênção de Deus na sua vida, porque isso será uma derrota, um fracasso para você. Se você ceder a essas coisas, você vai para o fracasso. Então, ficar como Isaac ficou, significa que você será abençoado. Ore, querido, busque a Deus, fale com o Senhor, põe a sua vida nas mãos dele e ele vai te abençoar. Eu tenho certeza disso, que Deus vai mover a sua vida. E você precisa alimentar essa questão, tá bom? Eu quero orar com você. Marisete vai colocar aqui uma música e depois a equipe vai vir para a gente cantar um louvor aqui, tá bom? Eu quero que você ore pensando nessa palavra. Faça uma conexão com o Senhor nessa noite. E você pense nisso e diz: qual é o lugar da bênção de Deus para a minha vida? Fique de pé.
queria que você estivesse nessa conexão aqui. Feche seus olhos. Quero que você ore nessa hora. E você pense nesse dia. Qual o lugar certo que eu tenho recebido as bênçãos de Deus para a minha vida? Isaac, ele pôde entender isso. E ele ficou no lugar certo, no lugar da promessa de Deus para a sua vida. Você está no lugar certo? Você está no lugar que Deus colocou? No seu trabalho, no seu casamento? Ore nessa hora. Ore nessa hora, mesmo que as coisas não estejam funcionando bem. Mas agora você tem que regar essa terra. Agora você tem que regar a terra que Deus te colocou. Põe tudo nas mãos dele. Pai querido, estamos aqui diante do Senhor, Pai. E diante dessa palavra, Senhor, nós queremos alimentar a nossa alma, o nosso corpo, meu Deus. Buscamos a Ti. Sair do lugar certo é uma fraqueza para o homem, Senhor. Sair da Tua presença, Senhor, é uma derrota para o ser humano, Senhor. Mas nessa noite nós queremos estar no lugar, voltar para um lugar de bênção, Pai. Voltar para um lugar de conexão com o Senhor, de relacionamento